tombado, continuou a trabalhar, porque ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Jovens Destemidos. Pela graça de Deus, nós estivemos vendo, nos programas passados, sobre o exército do super-homem de Satanás, em Daniel capítulo 8. Hoje nós vamos avançar para o próximo capítulo, capítulo 9 de Daniel, onde tem uma das grandes revelações bíblicas, Nós sabemos que Daniel ele é completo de símbolos e revelações, e Daniel 9 tem uma das profecias mais sobressalientes da Bíblia, E nós começamos vendo uma característica muito grande de Daniel, e é isso que nós vamos falar hoje, de um filho de Deus, uma característica muito grande de um servo de Deus, Daniel, Então nós vamos para as Escrituras, Daniel capítulo 9, no verso 1, que diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Nós estivemos vendo nos programas passados, que não é por ordem cronológica as escrituras. Eu vou deixar aqui em cima o link que o irmão Lucas explica sobre a ordem que está o livro de Daniel. E aqui nós vemos que no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, quando acontecem esses acontecimentos, então ele já havia feito a profecia, já havia lido a escritura na parede, e os medos e os persas já estavam reinando. Já não era mais o tempo de Belsazar, de Nabucodonosor, agora eram os medos e os persas. Então no verso 2 diz assim: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 60 anos. Observa que Daniel, aqui no versículo 2, ele entende pelos livros. Ele não era o profeta da era, ele era um servo, e havia o profeta da era. E ele estava interpretando, ele estava lendo e interpretando, dando sentido àquilo que ele estava lendo. Ele era um pregador, ele era um profeta também, mas não era o profeta da era. Então ele começa a ler os escritos do profeta da era, e ele entende pelos livros que o tempo de Jerusalém, de Israel, ser libertado era de 70 anos. E o ponto que ele estava, o ano que ele estava, o dia que ele estava, era 68 anos. Ou seja, faltava 2 anos para Israel ser libertado de acordo com a profecia do profeta Jeremias. Então ele estava lendo ali os livros do profeta Jeremias, e ele entendeu pelos livros que o tempo da redenção estava próximo. E nós, sendo a noiva do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter a mesma característica de Daniel, que é pegar os livros do profeta da era e entender pelos livros que o tempo da nossa redenção está próximo. Nós temos visto no cenário político, no cenário mundial, que as profecias estão se cumprindo. E as pessoas às vezes ficam voando, parece. Estive conversando ontem com o irmão, ele falando sobre um outro irmão que disse para ele que os crentes tinham que se preocupar com o comunismo porque estava entrando nas escolas. Realmente é algo preocupante, mas quando nós lemos os escritos do nosso profeta, nós vamos encontrar, como o Branham diz, não se preocupa com o comunismo. É só uma arma nas mãos de Deus, uma ferramenta nas mãos de Deus para destruir o romanismo. O que nós temos que preocupar é com o romanismo entrando dentro das igrejas. Isso que nós temos que preocupar, mas as pessoas estão voando, as pessoas não têm lido os escritos. Quando nós vemos coisas absurdas que as pessoas dentro da mensagem estão falando, é porque não tem a mesma característica de Daniel, que é ler os livros, ler as mensagens.
Daniel entendeu lendo as mensagens. Como é que você vai entender o tempo que você está vivendo se você não está lendo as mensagens? Você não tem que ficar olhando para o que o fulano está falando, o cicrano está falando. Você tem que olhar o que o profeta da era está falando e assim você vai entender. Se você tem uma semente dentro do seu coração, se você tem uma alma aí que está clamando, você tem que ir para os escritos do profeta para entender o que ele está falando. Que você vai entender o dia e a hora que você está vivendo. E assim Daniel fez. Daniel começou a entender e ele viu que os tempos da redenção estavam próximos. E observe, havia muitos judeus dentro dos medos e dos persas ali. Muitos judeus cativos, mas só um tinha entendido. E ele foi buscar tentar fazer as pessoas entender. Nós vamos ler o parágrafo aqui como o Brana diz isso. E qual foi a atitude dele? Qual foi a atitude de Daniel? Qual é a atitude de um cristão quando ele vê essas coisas, né? No versículo 3 diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, quando ele viu que aquelas coisas, desceu um desespero tão grande nele, e ele vendo que as pessoas não estavam se importando, ele falou: eu vou orar. E ele orou ao Senhor. Essa é a nossa atitude. Nós vemos os exércitos aí se unindo, nós vemos presidentes se levantando e forçando uma união de igrejas. E sempre que grupos distintos se unem, é porque eles têm um inimigo em comum. E que o que você vê nos noticiários, você vê aí no mundo afora, é que todos os cristãos estão se unindo, como nós vimos nos programas passados, eles estão se unindo, eles têm um inimigo em comum, que é o comunismo. Você vai ver que toda igreja evangélica combate sobre o socialismo e o comunismo, os progressistas, eles combatem totalmente. Então eles têm um inimigo em comum e eles vão se unir contra esse inimigo em comum. É profecia, é o irmão Brana que nos diz. E o que nós temos que fazer? Buscar ao Senhor em oração, aplicar o sinal, ter certeza do sinal, ler as mensagens e buscar a Deus em oração e jejum. Mas eu gostaria de observar aqui, como os irmãos já devem ter visto o título aí, o nosso título é Daniel, um homem de oração. Ele sempre busca o Senhor em oração. Cremos que no próximo capítulo nós vamos falar sobre isso. Nós vemos também em capítulo 2, quando aquele rei teve um sonho, ele não sabia qual era o sonho, ele chamou os sábios. Qual que foi a atitude de Daniel para saber o sonho? Ele foi orar. Sempre nós temos que orar. Nós vamos tomar uma decisão na nossa vida? Ora. Nós temos um problema na nossa casa, um problema do nosso filho, um problema, algum parente nosso que está em problema, vai orar por ele. Sempre que nós tivermos alguma coisa, algum desespero que nós estamos precisando, algo de Deus, vá orar que você vai encontrar a resposta. O Brando diz que a oração muda as coisas. Se você teve um sonho terrível de um acidente, talvez que você ia acontecer um sonho, alguma coisa, e você se preocupou, ore que Deus vai mudar as coisas, né? Esse é o poder da oração. E Daniel sabia o poder da oração. Por isso que sempre, não importava as circunstâncias, não importava se um rei deixou um decreto lá falando, ninguém é para orar. Não importava as circunstâncias, não importava se havia mudado os tempos, as leis, ele sempre ia buscar a Deus ali na janela, virado em direção ao Monte Moriá. Era um homem de oração, sempre orando, sempre buscando a Deus. Por isso que, mesmo em meio à Babilônia, cheio de idolatria, cheio de prostituição, ele, um jovem ali no meio, podia se corromper, tinha toda a razão para se corromper no meio que ele estava vivendo, mas ele era um jovem de oração, ele era um homem de oração. E ele sempre buscava a Deus em oração e Deus revelava as coisas para ele. Deus revelou todas as coisas para ele. E assim é a atitude de Daniel. Por isso que o irmão Brana diz, Deus, dá-nos mais Daniéis nesse tempo, né? Dá-nos mais Daniéis. O Brana diz aqui nessa mensagem que o sexto para o propósito, a mensagem das 70 semanas, no parágrafo 39, ele diz assim, quantos leram Daniel 9 hoje? Levantem suas mãos. Bem, você vê sua oração, como fez ele sua confissão de seu povo e sua confissão própria. Ele queria estar seguro que ele havia encontrado quando regressariam, porque ele queria que o povo se apercebesse do regresso. Essa é uma atitude, irmão. Quero que você observe que ele confessou o pecado do povo e a sua própria confissão, e ele queria ter certeza da revelação que ele recebeu para ajudar o povo. Então aqui está uma coisa, nós nunca devemos nos apegar a qualquer experiência. Se você teve uma experiência, pegue aquela experiência que você teve e conecte com a Bíblia, com as Escrituras.
Vá buscar em oração. Observe Paulo. Paulo teve uma experiência ali com o pilar de fogo, de Jesus chamando ele. Ele teve aquela experiência real, foi curado, mas olha a característica do cristão. Ele foi para a Arábia ficar 3 anos orando e buscando nas escrituras se aquela experiência dele era real. Daniel teve a experiência dele lendo os livros, viu, se desesperou e falou: eu vou buscar em oração se essa experiência que eu tive bate com as escrituras. E se bater com as escrituras, eu vou atrás para ajudar as pessoas. Então, se você quer ajudar as pessoas, você está vendo que as pessoas estão indo cada vez mais, os seus parentes estão indo cada vez mais a fundo no mundo, vá buscar a Deus em oração. Se você recebeu que a revelação dessa mensagem é poderosa, que o profeta que Deus nos enviou é poderoso, vá buscar Deus em oração. E Ele vai te responder e você vai ter forças para ajudar o seu irmão. Amém? Então é isso que Daniel estava fazendo. Agora observe aqui. O Brano diz assim: agora, o que eu estou tratando de fazer é encontrar quando é que subiremos e que o povo se apronte para subir. Olha a atitude do Mombrano. Estamos preparados? E temos levantado nossos rostos a Deus mediante orações e súplicas para encontrar: Senhor, em que hora estamos vivendo? Que coisa, hein? Do verso 40. Temos visto todas essas coisas diferentes, coisas sucedendo. Vemos ao mundo em caos. Vemos o tempo à mão. A escritura está na parede, tudo o que Deus diz. Ouvimos o nosso presidente falando de outra guerra vindo agora mesmo. Ouvimos predições de que dentro de poucas horas que se processar a guerra, as nações serão tão somente pó vulcânico. E sabemos que o temos. Sabemos que antes de que isso ocorra, a igreja tem que ir-se. Assim sendo, Senhor, onde estamos? Essa é a razão pela qual eu creio que Ele nos permitirá conhecer. Temos firmado nossos rostos para encontrar. Agora, primeiramente, busquemos. Antes de uma revelação, nós temos que buscar por ela. Buscar a revelação. E Daniel fez isso. Daniel foi orar. E ele orou. Orou com súplicas, né? Com súplicas. Orou a Deus. Armand Brand diz assim no parágrafo 45. Algumas vezes faz meu coração saltar ao ver aquele povo pobre e miserável sendo cortado sem saber onde vai. E pensar que Deus, em sua misericórdia, faz isso de modo que eu pudesse ser salvo. Cegou seus olhos para o seu próprio Messias, cerrou seu ouvido para que não ouvissem. Ainda que olhando diretamente aos seus milagres e olhando diretamente aos seus milagres e coisas que ele estava fazendo. Então as pessoas estavam vendo as profecias se cumprindo, um milagre na sua frente, mas não estavam vendo. Por quê? Porque Deus havia cegado, né? Não eram pessoas que buscavam a Deus em oração e súplicas, né? Então uma característica do Filho de Deus. Essa é uma característica do Filho de Deus, que é buscar a Deus em oração. E Daniel foi buscar. O irmão Brana diz que Daniel fez a oração perfeita. Como é a oração perfeita? Tem 3 etapas. A oração perfeita acontece em 3 etapas. Ele teve o desespero, lendo as mensagens, causou desespero. Ele foi orar e fez a oração perfeita em 3 etapas. Como é? Primeiro, adoração. Segundo, confissão. E terceiro, você faz a petição. Às vezes nós erramos, nós começamos pedindo: Deus, faz isso por mim. Não é assim. Primeiro você adora a Deus, porque Deus ele não é um ser qualquer. Ele não é o seu empregado, o seu servo, não. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem que chegar a Ele com reverência. Se você chegar no presidente e falar: presidente, me dá isso, vai ser rejeitado na hora. Da mesma forma é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você chega louvando a sua majestade, adorando a Ele, confessando os seus pecados e depois você pede. E assim Daniel fez. Você vai observar aqui no verso 4 que ele fala assim: e orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Começou adorando a Deus, magnificando a sua existência. Depois do verso 5, você vai notar que ele começa a confessar. Ele fala: pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então observa aqui que ele começa a confessar os pecados dele e do seu povo. Aí depois que ele pede, né? Ele fala assim no verso 18: inclino a Deus meus os teus ouvidos e ouve
abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aí sim ele pede as misericórdias a Deus. E quando ele estava fazendo essa oração, era uma oração que agradou os ouvidos de Deus. Foi como um cheiro suave a Deus, porque ele orou a oração perfeita, adorando, confessando e pedindo. Nunca fazendo ao contrário. Temos que adorar primeiro a Deus, chamar a sua atenção, criar uma atmosfera ao nosso redor, confessar os nossos pecados, porque os heróis da fé, pela sua fraqueza, eles encontraram força. Porque Deus gosta de ver a nossa fraqueza, para que Ele se mostre forte para nós. Quando você começa a confessar, você começa a montar aquela atmosfera de rendição, aí Deus se apresenta e você pode pedir qualquer coisa para Ele. Então, diz assim no verso 20, me acompanha aí. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde. Nós estamos vivendo no tempo do sacrifício da tarde, no entardecer, eis que Deus se apresenta para nós. Mas observe que Daniel, ele fez a oração perfeita. Ele se desesperou vendo os escritos do profeta. E depois que ele orou, que ele buscou a Deus com uma oração perfeita, Deus se apresentou para ele através de Gabriel para trazer a revelação para ele. E no verso 22 diz assim, ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Mombrana diz que viriam homens que trariam sentido à sua mensagem. Traria sentido àquilo que ele pregou. Mas esses homens são homens de oração. Homens que deixam, reservam o seu tempo, renunciam o seu tempo para estar em oração. Homens e mulheres de oração. Esses são os que Deus se apresenta para revelar e dar sentido à sua mensagem. Então ele começa a revelar a Daniel 70 semanas que o povo ainda teria. 70 semanas. Então sempre depois, nós temos que nos desesperar primeiro. Quando nós nos desesperamos, nós buscamos a Deus em oração e o jejum. E Deus se apresenta para nós, depois de nós orarmos uma oração perfeita. E essa era a atitude do nosso personagem principal da nossa série aqui de Daniel. Essa era a característica desse nosso grande personagem, Daniel, um homem de oração. Por isso que não foi à toa que o irmão Brana diz, ó Senhor, dá-nos mais Daniéis. Era um homem de oração, era um homem que não brincava. Mesmo quando o rei deu aquele decreto, falou ninguém é para orar, ele não se importou, ele voltou a orar. E mesmo em tempos de provas, mesmo quando ele estava na cova dos leões, que ele estava para morrer na cova dos leões, ele se ajoelhou e orou. No seu pior momento, talvez era o último momento da sua vida, ele não se desesperou, ele apenas ajoelhou e orou a Deus. E o anjo do Senhor se apresentou mais uma vez a Daniel e fechou a boca dos leões. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego indo para a fornalha ardente? Lembra? Um viraram para o outro, o irmão Brana diz, falou assim, Mesaque, você orou? Orei. Você orou? Eu orei, Abednego. Vocês oraram? Todos haviam orado. E depois da oração, um quarto homem visita eles. Então o que nós cremos é que esse homem apareça para nós. Daniel orava e o homem aparecia para ele. Sempre eles estavam orando quando o homem aparecia. Observe Jacó. Jacó teve um problema com seu sogro Labão e depois eles foram orar. Depois eles se acertaram e foram orar, oferecer sacrifício a Deus. Depois que ele ofereceu o sacrifício, ele teve uma visitação de anjo. Depois que ele continuou o seu caminho, anjos visitaram Jacó. Então essa é a atitude de um cristão. Orar e orar. Se você quer receber a visita do anjo,
E observe que o Mombrana diz que há uma promessa de um anjo nos visitar. E Deus sempre cumpre as suas palavras. E para esse homem nos visitar, nós temos que estar em oração. Então eu creio que essa é a minha palavra que eu queria trazer para os irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.